aí, pessoal? Hoje nós vamos continuar com o assunto de deflexão em vigas. Eu trouxe aqui um exemplo de uma viga com engaste. No vídeo passado, eu tinha trazido aqui um exemplo de uma viga que era biapoiada, né? Um apoio de primeiro e outro de segundo gênero. Dessa vez eu trouxe um exemplo um pouco diferente, né? Que é essa viga com engaste, que é o apoio de terceiro gênero, essa carga pontual P, e aqui o ponto A, que é o ponto do apoio, e o ponto B, que é onde essa carga P está agindo. Então, pessoal, a gente vai analisar aqui como vai se comportar a deflexão em uma viga desse tipo. Primeiramente, a questão fala assim: encontre as equações do ângulo da linha elástica e do deslocamento concentrado P. Então, pessoal, o ângulo da linha elástica, né? E o deslocamento concentrado P. Primeiramente, a gente tem que ter aqui algumas observações, né? A gente tem que perceber que a minha linha elástica, essa carga aqui P, essa carga concentrada P, vai fazer com que a minha viga ela se comporte dessa forma, de acordo com essa trajetória aqui da linha elástica. Então, aqui o deslocamento máximo vai ser nesse ponto B, que é a extremidade dessa viga, que não tem nenhum apoio segurando, certo? Não tem nenhum apoio. E também é onde está agindo essa carga concentrada P. Então, aqui vai ser meu deslocamento máximo, aqui nessa distância L, certo? Então, se vocês conseguirem resolver aqui, acharem as equações, tanto a equação do ângulo quanto a equação da linha elástica, né, que é desse deslocamento, então, na hora de substituir, se a professora perguntar para vocês qual o deslocamento máximo, vocês vão ter que substituir pelo valor de L, certo? O X vocês vão substituir pelo valor de L. Por quê? Porque vai ser aqui no finalzinho aqui dessa viga, nesse caso, né, nessa configuração, que a gente vai ter o nosso deslocamento máximo. Deslocamento, deflexão, né? A nossa deflexão máxima dessa viga. Então, outro ponto importante para a gente observar é que, diferente dos apoios de primeiro e de segundo gênero, que foi o que a gente viu no vídeo passado, esse apoio aqui de terceiro gênero, o ângulo, quando o x, esse x aqui que eu vou pegar como referência, quando o x for zero, ou seja, bem nesse apoio, não vai haver nenhuma angulação, certo? Diferente dos outros, né? O apoio, quando era de primeiro ou de segundo gênero, tinha uma certa angulação aqui. Aqui não. Aqui vai restringir também as angulações, né? Não vai ter nenhuma angulação agindo nesse apoio, próximo a esse apoio. E também, assim como no primeiro e nos apoios de primeiro e segundo gênero, esse deslocamento aqui vai ser igual a zero. Então, a gente viu naquele outro caso que apoios de primeiro e segundo gênero, o deslocamento no apoio é zero, só porque o ângulo era diferente de zero. Nesse caso aqui, que é engaste, ângulo e deslocamento serão nulos, certo? E essas condições de apoio, elas são extremamente importantes para a gente encontrar nossas constantes, né? Quando a gente for integrar, para achar justamente a equação aqui da linha elástica que a gente vai ver. Então, essa configuração aqui vale para engaste, certo? Então, agora continuando aqui a questão, né? Primeiro passo. Assim como a gente fazia lá no círculo de Mohr, a gente vai achar reações de apoio e depois das reações de apoio, a gente vai achar os esforços internos. Porque o que vai me interessar aqui? A gente vai se interessar aqui por achar o momento, né, desses esforços internos. Porque a partir da integração dele, que eu vou ter minha equação, tanto da angulação, quanto também da linha elástica, certo? Vamos continuar aqui. Reações de apoio. A gente sabe aqui que essa reação não tem nenhuma reação horizontal, né? Então, não vamos fazer somatório de forças horizontais, que é perca de tempo nesse caso, porque não tem nenhuma força horizontal agindo. Temos uma força vertical agindo, né? Que é a força P. Só porque esse apoio aqui, ele vai ter um apoio de carga
um apoio, na verdade, de sentido contrário, mas na mesma direção e o mesmo modo. Então, esse apoio aqui, a reação desse apoio vai ser igual a essa carga P, certo? Só porque, claro, o sentido vai ser diferente, já que vai gerar esse equilíbrio, né, entre as forças. Então, o que vai ser importante aqui para a gente? A gente vai ter que analisar o momento nessas reações de apoio, nesse apoio. Qual o momento nesse apoio? Então, eu desconheço o momento desse apoio. E aqui, esse apoio ele está bem no ponto A. Então, eu vou chamar esse momento do apoio nesse ponto A de MA. Então, eu vou deixar assim positivo. Se o resultado der negativo, quer dizer que é o sinal contrário do que eu fiz a convenção, né? Nesse caso, que eu estou falando que é positivo, então é para dar no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário, que é para cá, tá bem? Então, MA, menos, por que menos? Porque aqui temos uma força vertical para baixo. Se essa força é vertical para baixo, então ela é negativa. Então, menos P, que é a força. Momento não é força vezes distância? Então, menos P, que é a força, vezes L, que é a distância do apoio até essa força, igual a zero. Então, fazendo aqui as continhas, a gente tem que MA é igual a P vezes L. Então, a gente agora vai guardar essa informação, certo? E a gente vem aqui para o cálculo dos esforços internos. Lembrando que, nesse caso aqui do engaste, que a gente tem esse momento, é um momento no apoio. E o momento no apoio deu no sentido anti-horário. Por quê? Porque deu positivo. Só porque quando eu venho configurar aqui os meus esforços internos, eu tenho que considerar ele combatendo esse outro momento aqui. E como vocês sabem, se eu vou fazer esse corte nesse sentido da direita, então quer dizer que o meu momento tem que estar nesse sentido, que é o sentido anti-horário, ou seja, momento positivo, até onde a gente sabe, né? Depois que fazer os cálculos é que a gente vai. Depois que a gente fizer os cálculos é que a gente vai descobrir, né? E a minha cortante tem que ser representada para baixo. Por quê? Porque eu fiz o corte para a direita. Se for assim, tem que ser nessa configuração, certo? E aqui temos essa distância que eu vou chamar de x1, certo? Eu fiz um corte aqui x1, uma distância x1 desconhecida. E aí temos aqui no apoio esse sentido aqui, que no caso seria anti-horário, que foi o que a gente achou, só porque isso seria uma reação do apoio. Quando a gente vem para esforços internos, principalmente nessa questão do engaste, a gente tem aqui esse momento que está no sentido anti-horário e ele vai ser combatido por que momento para ficar em equilíbrio? Ele vai ser combatido por um momento reativo, ou seja, da reação do apoio, né? No sentido horário, certo? Por isso que eu vou representar desse modo. Então, essa configuração vai ficar negativa, tá bem? Então, isso para esforços internos com engaste, certo? Então, o meu V aqui vai ser igual ao P, que o P, no caso, seria essa força, né? Mas isso daqui não é importante pra gente. Então, o somatório do momento igual a zero. Então, o momento que eu quero descobrir é esse daqui, que é justamente esse que a gente vai ficar integrando até achar as equações do ângulo e da linha elástica. Então, o somatório dos momentos vai ser M, por que M positivo? Porque eu representei aqui no sentido anti-horário, então é positivo. Menos P vezes X. Então, esse P aqui, no caso, está substituindo esse V, tá bom? Que eu não falei aqui que V é igual a P. Então, esse P aqui, sabe por que que V é igual a P? Aqui eu não disse que essa reação aqui de apoio seria igual a essa, seria P também. Então, aqui também vai ser P. Então, por isso que V é igual a P. É porque eu esqueci de representar aqui. Mas dá para entender, né? Então, V é igual a P. Então, aqui a gente tem M positivo, porque é no sentido anti-horário, menos P vezes X. Esse V aqui é equivalente a P, certo? Já expliquei por quê.
vezes x, porque no caso essa distância eu vou chamar só de x, tá? Eu botei aqui x1, mas vou chamar só de x, porque a gente não pegou outra referência. Se tiverem duas referências, x1 e x2, é interessante sim, na verdade é obrigatório que bote x1 vezes x2, mas como a gente só tem aqui esse x1, como essa referência aqui do corte, que a gente vai fazer aqui nos esforços internos, então, nesse caso, eu vou chamar apenas de x, certo? Só para simplificar melhor as coisas para a gente. Então, menos P vezes X. Por que menos? Porque aqui essa força, ela vai estar fazendo essa... Aliás, essa força, né? Não é nem essa. Essa força aqui, já que a gente vai contar como se fosse esse apoio, essa força vai estar fazendo um movimento no sentido horário. Então, é positiva, certo? Então, o que vai contar, ó, esse momento aqui, a gente não vai contar com as forças que tiverem agindo aqui. Tipo, esse V aqui não vai agir aqui, certo? Porque a gente está pegando o momento em relação a esse ponto, tá bom? Então, desse ponto aqui só vai nos interessar esse momento. Esse P aqui que eu peguei é da reação, que eu falei aqui. Essa reação aqui é igual a essa força P, certo? O corte, onde a gente faz o corte, a gente não pega essas forças do corte, a gente pega os momentos do corte, mas não as forças. Então, aqui, já que essa força vai fazer aqui no sentido, vai fazer o movimento no sentido horário, então vai ser negativo. Então, menos P vezes X. Menos. Por que menos? Porque agora está no sentido horário. Por quê? Porque é em relação aos esforços internos engaste, né? Então tem essa reação. E essa reação a um momento anti-horário positivo, no caso, seria um movimento horário. Momento quer dizer horário, que seria negativo. Então, menos P vezes L, que é o MA que a gente achou aqui. Então, igual a zero. Então, a gente acha aqui que o M é igual a Px mais P vezes L, certo? Então, a partir dessa equação aqui do momento, a gente vai poder encontrar as nossas equações, certo? Mas antes a gente tem que analisar as condições de contorno, no apoio, que foi o que eu já falei aqui, já comentei com vocês, né? No caso de engastes, tanto a angulação quanto o deslocamento serão zero. Só porque eu não tenho esse x1 aqui que eu peguei como referência, então o início dele é aqui, e ele está caminhando para cá, para a direita. Então, meu x1 é igual a zero, certo? Quando meu x1 for igual a zero, o que é que vai acontecer? Meu x1 sendo zero, a minha angulação vai ser nula e o meu deslocamento também vai ser nulo, porque estamos nos referindo a um engaste, certo? Então, vamos aqui. Deslocamento e ângulo nulos, porque temos um engaste. Então, vamos agora para as equações. A primeira equação que eu vou fazer vai ser EI vezes D ao quadrado D2 de V dividido por dx1, 2, que vai ser igual ao momento que eu achei bem aqui nos esforços internos, que foi M igual a Px mais PL, tá bem? Então, minhas equações, a primeira equação aqui, que é a equação básica, que é a do momento que a gente achou lá nos esforços internos, vai ser igual a Px mais PL. A partir dela, quando eu derivar uma vez, eu vou achar a minha angulação, derivando duas vezes, eu vou achar o meu deslocamento, né? A minha deflexão, a equação da linha elástica. Então, vamos derivar aqui uma vez para a gente achar a equação da angulação. Derivando uma vez. EI vezes dV dividido por dx1 ou dx, eu vou deixar só dx, certo? Vai ser igual a... Qual é a integração disso daqui, se a gente for integrar? Lembrem, quando tem aqui um número, aliás, uma variável, né, que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai integrar em função dela, como a gente está vendo aqui, a gente vai integrar em função de x, então a gente vai somar 1 ao expoente e o expoente que ficar aqui a gente vai dividir aqui, certo?
Então, aqui o expoente não seria 1, x elevado a 1, só porque não mostra aqui, né? Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, p vezes x2 sobre 2, porque esse número que ficar aqui vai ser o que ficar dividido aqui, claro, se não houver nenhum aqui embaixo multiplicando. Aí, mais PL, esse PL aqui vai agir como se fosse um número comum, tá bem? E números comuns, quando a gente integra, em função de uma letra, a gente vai multiplicar por essa determinada letra. Então, vai ser PL vezes X. E toda integração dá origem a uma constante. Então, PL vezes X mais C1. Depois eu vou comentar aqui porque que C1 é igual a zero, certo? Mas guardem essa informação. Agora nós vamos para a segunda integração disso daqui, que no caso a gente vai integrar logo a partir disso, né? Então, vamos isolar aqui esse P sobre 2, certo? Esse P sobre 2 é como se fosse um número. Vamos olhar aqui só para o X sobre 2. X elevado a 2, quer dizer. Então, EI vezes V, que é meu deslocamento, vai ser igual a P sobre 2, que no caso a gente vai isolar, né? Vezes esse x ao quadrado, a gente não vai somar mais um. Então, vai ficar x ao cubo dividido por 3. Porque sempre, né, o número que é elevado aqui vai vir para cá para baixo. Só porque, lembrem, quem é que está multiplicando esse x ao cubo dividido por 3? O p sobre 2 que a gente isolou. Então, vai ficar px3 dividido por 6, certo? Porque ia ficar 2 vezes 3, 6, certo? Então, aqui é uma integração simples, né? A gente vem aqui e soma. Mais PL, que é o que já tinha aqui, que é como se fosse um número, vezes X. Agora tem o X aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo processo de integração. Vamos isolar aqui o PL. A gente vai trabalhar só com X. O expoente é 1. Somado mais 1, 2. Então vai ficar x a 2 dividido por 2, porque é esse mesmo número. Tinha algum número aqui embaixo para multiplicar? Não, só tinha em cima, né? Então vai ficar PL vezes x a 2 dividido por 2. Mas essa constante vai agir como um número. Então, se age como um número e a integração está em função de x, então essa constante vai ser multiplicada por x. Então, vai ficar mais C1 vezes x mais agora a nova constante, porque tivemos uma segunda integração. Então, mais C2. Então, a partir disso, nós já temos as equações. Só porque eu quero deixar apenas em função de P, de X e de L. Por que isso? Porque quando a gente tem a equação geral, né, tanto da linha elástica quanto também do ângulo de deslocamento, a gente vai ter, a gente vai poder substituir mais facilmente, né? Tipo, se a questão der algum dado, das informações aqui do módulo de rigidez, tanto do módulo de elasticidade, quanto também as informações da seção da peça para a gente fazer o cálculo da inércia, e assim substituir também pelas informações aqui da força, que foi criado na questão, vezes essa determinada distância que a gente vai analisar, né? De acordo com o que a questão propôs. Então, a gente quer deixar tudo em função dessas variáveis que a gente vai poder substituir em determinadas situações. Então, é interessante ou eu anular esse C1 e esse C2, essas constantes, né, que tiverem, de acordo com essa lógica aqui das condições de contorno, ou então eu substituo por algum valor, certo? Então, vamos aqui. Analisando aqui, se o x for igual a zero, o meu deslocamento vai ser nulo. Se o meu x for zero, meu deslocamento é nulo. Se meu deslocamento é nulo, então quem é que eu vou deixar de ter aqui? Eu não vou ter C2. Se meu deslocamento é nulo, eu não vou ter C2. Então C2 vai ser igual a zero, certo? Porque C2 aqui se eu for botar aqui, se o V, esse deslocamento, for igual a zero, né, no caso do meu apoio, e esse x for igual a zero, tudo zero aqui, então meu C2 vai ser zero. Não vai existir, certo? Vai ser nulo. Já que nesse caso também,
já que é engaste, né? A gente tem aqui também que a angulação no apoio, né? As condições de contorno do apoio. A angulação desse apoio vai ser também nulo. Por quê? Porque se trata de um engaste, apoio de terceiro gênero. Então, o que é que vai acontecer? Aqui teremos também um teremos também uma constante nula, né? Por quê? Porque se essa minha angulação é zero e esses meus x aqui vão ser zero, na hora que eu fizer aqui a conta, o meu C1 vai dar zero. Então, não tenho constante 1 e não tenho constante 2. Então, a equação da angulação vai ficar só isso daqui, para a gente substituir, que vai ser EI, que é o módulo de rigidez, vezes dV dividido por dx, que vai ser igual a px ao quadrado sobre 2 mais plx. E a equação da minha linha elástica vai ser EI vezes V, que é o deslocamento, igual a px ao cubo sobre 6 mais plx ao quadrado sobre 2, tá bem? Que eu até representei aqui. Então, esse exemplo é muito simples quando se trata assim de um engaste. De certa forma, fica até um pouco mais simples, né? Mas é sempre bom a gente analisar todas as situações. Então, a partir dessas equações, a gente pode substituir de acordo com o que a professora pedir, né? Ela pode dar a informação aqui do módulo de elasticidade, as seções para a gente calcular a inércia, certo? As distâncias. No caso, se pedisse qual deslocamento máximo, o que vocês fariam? Vocês veriam qual módulo de elasticidade que ela informou na questão, substituiriam aqui também, achariam a inércia também, e substituiriam aqui. Depois, substituiriam também essa força, né, que foi jogado na viga. E aqui nesse X, no caso, seria esse comprimento aqui. Seria igual ao L. Por quê? Porque, ó, o L é o comprimento da viga. Nesse caso, o deslocamento máximo não está aqui no final. E no final aqui, o meu x é igual ao L. Então, o x seria substituído pelo mesmo valor desse L, certo? Então, a gente sempre tem que analisar todas as situações. Então, o exemplo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada.